Olá, estamos começando mais um Sociedade e Direito, programa gravado no estúdio Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade da Grande Fortaleza, para a FGF TV, canal 14 da Multiplay. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós vamos tratar aqui com o tema teologia, um tema bastante interessante, eu espero que você aproveite bastante. Para conversar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui o professor e teólogo Elianai Erlisson, não é isso? Isso. É um nome complicado seu, né? Um pouquinho, mas com o tempo você acaba se acostumando. Ok, muito obrigado. Então temos o prazer de recebermos a psicóloga e missionária Sara Lavor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Ok? O nosso assunto, então, é teologia. Eu sei que eu estou com dois aqui, né, mestres no assunto e vão poder tirar minhas dúvidas. Bom, nós temos o curso de teologia e temos o curso de ciências da religião. Eu gostaria que o professor Elianai me explicasse um pouco se existe alguma diferença, uma aplicação prática ou não dessas duas substâncias, o curso de teologia e o curso de ciências da religião. Bem, existe uma grande diferença, porque o curso de ciências da religião é mais um curso mais abrangente, é um curso que ele vai ser mais generalista. Quando nós falamos de curso de teologia, um bacharelado em teologia, ele é um curso mais confessional, ou seja, esses cursos confessionais, ele pode ser ou um confessional católico ou protestante, que nós temos hoje como evangélicos. Uhum. Então, o que o senhor está me explicando é que o curso de ciência da religião, ele é genérico e ele vai estudar todos os tipos de religião, é isso? Exatamente. É tão assim que quando se fala no curso de ciências da religião, aqueles que fazem parte do candomblé, os espíritas, todos estes podem também ser ministradores de aulas. Já no caso dos confessionais, apenas aqueles que fazem parte daquele tipo de confissão religiosa. O curso de teologia, professor, ele é muito antigo, né? A teologia, enquanto ciência, é muito antigo, não é isso? Isso. Nós podemos fazer um comparativo com relação até à filosofia, que foi a mãe de todas as ciências. Certo. Até porque a filosofia, como nós sabemos, foi ali no século VI a.C. Temos alguns homens, como Pitágoras, que foi quem cunhou o termo teologia, ou seja, tanto tempo antes, e os filósofos já tinham cunhado esse termo filosofia. Eu pensei que ele tinha feito apenas o triângulo. Não, isso não. Foi uma das coisas que ele também nos ajudou bastante. Mas, com relação à teologia, a ênfase maior foi com Platão, que no caso da filosofia são os três que nós mais conhecemos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Claro que entre eles existe um questionamento com relação à teologia, porque Aristóteles, por exemplo, ele diz que o teólogo, ele é o criador de mitos. Uhum. Ou seja, como tem o Ulisses, de Ilíada, de Odisseia, Sim, sim. Né, que foi ali a obra de Homero, Sim. ele coloca exatamente essa questão. Ou seja, a teologia, ela criou o mito do Deus. Então, a partir daí é que foi cunhado esse termo teologia também. O Aristóteles, ele trabalha uma questão interessante, que é assim, procurei Deus, o achei, olhei embaixo de suas saias e vi o homem, né? Ele trabalha essa questão assim, justamente nessa perspectiva de que Deus havia criado o mito, né? Porque, observando a paideia grega, eles são politeístas, né? Sim, são são bastante politeístas, né? Mas eu posso dizer que Platão, com a questão da metafísica, Platão seria o primeiro teólogo? Podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim, pelo fato de que a teologia em si fala sobre Deus. Professor, fala sobre Deus ou sobre deuses? Quando você pega teologia, desculpa. Sim, a epistemologia da Epistemologia palavra. da palavra Sim, é estudo de Deus. o estudo de Deus. Mas você acaba indo para um contraponto que é difícil para a teologia. Porque a teologia, ela tem que ter um objeto de estudo. Como, por exemplo, a geografia, ela estuda a Terra,
seus fenômenos Aham. físicos, biológicos, humanos. Aham. A história, ela vai estudar as questões do homem no presente e no Certo. passado e suas interações sociais. Certo. Porém, você tem aí o objeto de estudo. Aham. Só que na teologia, como se estudar Deus? É possível Deus ser objeto de estudo? Existiu um grande teólogo, eu gosto muito dele, chamado Anselmo de Canterbury, ou então mais conhecido como Anselmo da Cantuária. Ele fala o seguinte, em um dos seus livros, chamado Proslogium, ele vai falar que Deus é o ser do qual não se pode pensar nada além. Então, isso já é uma prova de que Deus existe. Ou seja, Anselmo ele vai fazer esse contraponto com relação à existência, ou seja, à ontologia do ser divino. Porém, nós não podemos pegar Deus e usá-lo como objeto de estudo, porque Deus não é um objeto de estudo. Em João, capítulo 4, ele vai dizer que Deus é espírito. Então, como podemos tê-lo como objeto de estudo? Como nós podemos fazer testes com ele? É impossível. Então, o que nós temos hoje como teologia são exatamente as questões em relação àquilo que o homem pensa acerca de Deus. Certo. Então, o objeto de estudo da ciência são os questionamentos teologia, que o homem faz isso, acerca da exatamente. divindade. Exatamente. Aí já responde a tua pergunta quando falo de Deus ou deuses. Porque Certo. numa cultura hinduísta, que tem inúmeros deuses, ele vai exatamente nessa questão, estudar que tipo de Deus? Os deuses hinduístas. Se você for para os países escandinavos, ele vai estudar exatamente esses deuses escandinavos. Se formos para a questão dos gregos ou dos romanos, eles vão pegar todo esse panteão que existe em cada uma das culturas. É bem interessante, é algo bem complexo essa ciência, né? A psicóloga aqui na nossa mesa aqui, nós estamos ficando aqui já assim, inebriados com o assunto. A teologia, ela é importante para a psicologia? Ela ajuda a psicologia em algum momento? A teologia ela é fundamental quando se fala, na verdade, da perspectiva do homem, de compreender esse vazio existencial que, na verdade, marca a existência, né? É impossível não se falar de homem e das suas questões e dos seus anseios e das suas lacunas sem tocar nessa dimensão do religioso, do espiritual. Então, na verdade, essas ciências, elas dialogam no sentido de entender as particularidades de cada uma delas. E hoje, não só a psicologia, na verdade, as ciências da saúde têm se aprofundado na dimensão da espiritualidade enquanto recurso de enfrentamento importantíssimo, independente de qual seja o momento difícil que aquela pessoa esteja vivendo. Então, hoje a ciência avançou muito no sentido de validar, inclusive, através de instrumentos científicos, a importância de alguém que está passando por uma patologia a mais diversa, quando tem um recurso religioso, enfrenta, ou seja, tem recursos de elaboração totalmente diferente de quem não tem, no caso, esse recurso, né? Então, sim, há muita importância entre esse diálogo, teologia e psicologia. O que a senhora está me dizendo é que a pessoa que possui uma fé, ela enfrenta um problema com mais facilidade do que aquele que não possui fé, é isso? Exatamente. Inclusive o processo de finitude, que é o que está tão em pauta nos últimos dias, né? A gente tem trabalhado muito com a perspectiva de que a sociedade está envelhecendo e a gente não está tendo como lidar com esse processo de pessoas vivendo até os 104, 107 anos. E hoje estuda-se muito sobre qualidade de vida nessas idades, mas estuda-se pouco sobre processos de finitude com qualidade desses processos de morte para essas pessoas. E o que a gente entende enquanto ciência é que quando há esse recurso de uma espiritualidade aflorada, é conduzido de uma outra forma, não só pelo sujeito que sofre, está num processo, né, que é necessário que haja um processo elaborativo importante, mas também para todos os que o cercam, familiares, amigos, sua rede social de apoio. Muito bacana, muito muito isso. Para você que está em casa nos assistindo, é interessante pausar um pouco e pensar um pouco a respeito do que é a teologia para o direito. Porque no direito se fala muito em direitos fundamentais e se fala muito em direitos humanos. Nós temos duas grandes declarações. Nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e da Sociedade, de 1789,
né, cunhada sobre a perspectiva dos pensamentos de Jean-Jacques Rousseau, grande contratualista que escreveu O Contrato Social e Emílio, ou da Educação. São livros fantásticos, professor. Recomendo a leitura, fantásticos. Mas a Declaração dos Direitos do Homem, ela é cunhada nos 3 pilares: liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Os franceses assim pensaram. Na verdade, era uma liberdade que os burgueses necessitavam para poder realizar comércio, uma igualdade que eles precisavam com a coroa, com a questão dos impostos e com as vendas dos produtos, e uma fraternidade aos mais humildes e pobres, para que esses pudessem estar junto com eles na luta pela derrubada da Bastilha. Essa é a verdade, né, da Declaração dos Direitos do Homem e da Sociedade. Em 1948, os Estados Unidos da América, então, eles lançam a Declaração Universal dos Direitos do Homem, totalmente cunhada nos princípios teológicos. Daí a importância desse nosso tema, porque o estudante de direito, ele estuda a primeira dimensão, segunda, terceira dimensão, e hoje muito em moda, né, a quarta dimensão do direito. E aqui fica o nosso abraço ao grande professor Paulo Bonavides, um dos precursores, talvez o grande precursor no Brasil da quarta dimensão do direito. Então, a Declaração dos Direitos do Homem francesa se baseia na primeira dimensão, são os direitos negativos do homem. A Declaração Universal, a declaração que é americana, ela se baseia nos direitos da segunda dimensão, que são os direitos fundamentais, que é a igualdade entre homem e mulher, o respeito à criança e ao adolescente, o respeito e a honra aos mais idosos, o respeito à natureza, o respeito ao sufrágio universal. Então é muito importante essa discussão, porque muitos alunos desconhecem que os direitos humanos fundamentais, eles surgem a partir da teologia, né? Porque não há como não falar em direitos humanos e não falar em Martin Luther King. Claro. Né? Não há como não falar em direitos humanos e não falar também em Gandhi, que era um leitor assíduo do Sermão do Monte, declara isso na sua biografia, que lia o Sermão do Monte todos os dias. E não há como não falar na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, que dizia, né, ama teu próximo como a ti mesmo. Se alguém te convidar, né, ou na verdade te impelir a andar 1 milha, vai 2. Então, a questão do respeito, né, e uma frase dele que não pode passar em branco é: dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Então, não há como não discutir a teologia, principalmente nesse estado beligerante que nós nos encontramos hoje, em estado latente da falta da paz social. Mas eu quero perguntar à nossa psicóloga aqui, porque, né, o feminismo, porque a psicologia, me corrija se eu estiver errado, a psicologia ela é uma ciência um tanto materialista, né? E nas questões materialistas surgem questões como o feminismo, né? Fica aqui de antemão um parênteses, né? Nós somos particularmente contra todos os movimentos radicais. O movimento radical, né? Ele vai além do raciocínio normal. Então, mais a questão da... Não vamos tirar o feminismo. A questão da luta da mulher pelos seus direitos. Tá? Sendo a senhora psicóloga e cristã, como é que fica essa questão da mulher moderna, que sai de casa, que vai trabalhar, que luta pelos seus direitos, né? Frente à teologia moderna? Será que podemos dizer assim, teologia moderna, né? Essa é uma questão extremamente complexa que a gente poderia passar, na verdade, jornadas e simpósios e congressos e horas, né, debatendo sobre. Mas em resumo, 10 Mas minutos. de forma bem recortada, e eu preciso dizer que é isso, porque como o tema é muito amplo, a gente precisa respeitar a pluralidade dele, né? Certo. Então eu gostaria de destacar que, na verdade, não existe um tipo de feminismo, existem feminismos. E aí já começa por essa visão mais ampliada sobre o tema. E o que talvez esteja mais próximo da igreja, né, da igreja cristã e das cristãs modernas, é um feminismo que fala de um feminismo igualitário. Ou seja, é um feminismo atraente porque fala de igualdade de direitos, salários, né, igualitários, enfim, e outras questões. Contudo, são coisas incoerentes para a gente entender que a Bíblia não nos dá subsídio para assumir esse tipo de postura.
O feminismo, ele é algo que na sua ideologia, se a gente vai aprofundar nas questões, nos paradigmas que eles vão impor, a gente vai encontrar muitas incoerências com a palavra de Deus. Então, o que a gente precisa entender é, Cristo, como já foi citado anteriormente, ele veio para quebrar paradigmas e trazer a luz sobre a mulher, né? Então, em muitos momentos, né, do ministério do Senhor, ele vai fazer alusão à figura feminina e ele vai dar a esse sujeito visibilidade social. Então, Cristo, numa época em que era impossível, na verdade proibido, conversar com mulheres, ele não só conversou, como ele ensinou, ele curou, ele cuidou e ele mostrou a importância da mulher. E a Bíblia deixa claro lá em Gênesis, né, que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Então, essa igualdade que é tão proclamada, na verdade, ela foi pensada por Jesus Cristo. Ela é muito anterior ao feminismo. Deus já criou homem e mulher com essa igualdade no sentido de serem seres semelhantes, ou seja, imagem e semelhança de Deus. Contudo, propositalmente e com propósitos distintos, Deus fez homem e mulher diferentes, porque assim era o propósito do nosso Criador. Que nós pudéssemos resguardar a mulher como auxiliadora, como submissa, como aquela que edifica o seu lar, como uma mulher de oração, e o homem sendo o sacerdote desse lar, o cabeça da mulher. E esses princípios a gente, enquanto mulheres de Deus, precisa resguardar. Puxa, muito bacana, professora. Muito bacana mesmo. Eu achei realmente é um tema profundo, né? Profundo, mas trazido à luz, à compreensão, a gente consegue entender um pouco melhor. Porque sobre talvez uma releitura do livro, né, da criação, o livro primeiro, Gênesis, né? Quando está escrito que homem e mulher criou, né, a sua imagem os fez e depois chamou o homem de Adão. Há quem defenda que esse termo Adão, na verdade, ele serviria para os dois, homem e mulher juntos seriam um único ser, né? Porque são a imagem de um outro ser, né? É uma família, né? Sim. Muito interessante. Mas, professor Elianai, seu nome é meio complicado, certo? Como o senhor explicou, a teologia vai cuidar de confissões. Nós temos a confissão, se eu não me engano, de Winchester, que é uma confissão... Isso, que é uma confissão calvinista. Nós temos a confissão belga. Nós temos algumas confissões. E cada confissão vai trazer ali, digamos assim, o seu código próprio de disciplinas. Sim. Não é isso? Fala um pouco para a gente sobre esses códigos disciplinares que a igreja tem, ou seja, a igreja disciplina seus membros, né? Um caso famoso no Brasil, né? De um padre famoso, padre Marcelo Rossi, né? Isso eu posso falar porque é um fato conhecido. Ele foi disciplinado na igreja católica pelo então Papa na época, na verdade o então prefeito de Roma na época, que era o Ratzinger. Ele o disciplinou e o deixou sem poder aparecer na mídia durante 3 anos, se eu não me engano, porque ele deu uma entrevista infeliz para uma revista masculina que explora o nu. Né? Então ele deu uma entrevista e a igreja achou ruim e o disciplinou. Como é que é essa questão disciplinar das igrejas? Nós temos uma diferença entre confissões e códigos de conduta. Certo. Nós temos uma divisão básica. Quando nós falamos de códigos de conduta, são praticamente regimentos internos de cada uma dessas denominações ou instituições em si. Quando nós falamos de confissões, é algo muito mais generalizado. É uma confissão de fé, onde é uma questão muito mais abrangente, que vai abordar não só o cristão católico, mas também o cristão protestante, independente de ele ser reformado ou não. Quando nós falamos de regimentos internos, são exatamente aquelas regras em que cada instituição ela aborda para que seus membros sigam e tenham essa conduta moral, ética e comportamental. Certo. Então, nós temos uma diferença básica com relação a isso. Por exemplo, eu posso falar aqui sobre uma confissão de fé que vai falar sobre a pessoa de Cristo. É o que nós chamamos de dogmas. Sim. Os dogmas, eles são verdades universais e são inegociáveis. Você não consegue negociar o dogma, diferentemente de uma doutrina ou de uma opinião. Uma doutrina,
independente da denominação, você vai ter aquela doutrina específica, e mesmo que outra igreja, também séria, siga uma forma um pouco diferente, ali não deixa de ser, ali não passa a ser uma heresia. Professor, vou fazer um parênteses aqui. O dogma seria, então, o que no nosso direito são as nossas cláusulas pétreas, são inegociáveis. Exatamente. Não se negocia. A doutrina, o que para nós é doutrina, porque nós temos vários doutrinadores no direito penal, alguns pensam de um jeito, outros pensam de outros, e nós temos as jurisprudências, que são os julgados dos tribunais. Então, seria mais ou menos isso, né? Fazendo essa analogia, ficaria bem interessante mesmo, porque eu vou comentar aqui alguns dogmas universais, que no caso é a morte de Cristo. Um dogma universal. Cristo realmente morreu. Cristo morreu. Está até no credo apostólico, no credo niceno, que mostra claramente que Cristo morreu. Certo. Outro dogma é que ele também ressuscitou. E isso são dogmas universais. Não se mexe. Porque se você for mexer numa questão de que Cristo teve a possibilidade de não morrer, consequentemente teve a possibilidade de não ressuscitar, Sim. você já feriu muito e de forma muito importante essas questões do cristianismo que são inegociáveis. Já a doutrina, como bem falaste, cada um vai ter a sua forma de pensar. E no caso da jurisprudência, são as opiniões. Por exemplo, é algo que quando a gente está ensinando, a gente acaba entrando nessa questão porque é a melhor maneira de explicar. Com relação ao que nós esperamos, nós cristãos esperamos, que é exatamente a volta de Cristo. Certo. Aí vai entrar na questão do arrebatamento. Sim. Quando vai ser o arrebatamento? O Apocalipse fala da grande tribulação. O arrebatamento vai ser antes da tribulação? Vai ser no meio da tribulação? Vai ser pós-tribulação? Aí São opiniões. Existem opiniões divergentes. E que a Bíblia ela dá margem para os três. Certo, professor. Entendi. Então, mesmo que você acredite em um em detrimento dos outros dois, você não está ferindo em nada, nem o dogma, nem a doutrina. É uma opinião sua e que, independente de placa de denominação ou de líderes, isso não vai interferir na sua fé. Certo. Interessante, eu queria fazer outra analogia aqui com a metafísica dos costumes de Kant. Kant vai trabalhar na metafísica dos costumes a questão da moral e a questão da ética. Para Kant, um pensamento bem cartesiano, né? Kant dizia o seguinte, que cada grupo social, ou cada igreja, cada crédulo de fé, elege aquilo que é o moralmente correto em determinado tempo e espaço. E aquilo que aquele grupo entende como moralmente correto, ele, quando põe no papel, ele normatiza. Aquilo que Kant chama de lei. A lei, então, é o que aquele grupo elegeu como moral. Então, se eu sou do mesmo grupo que você, o que é moral para você é moral para mim. Isso. Se somos de grupos diferentes, não. Kant vai dizer que a ética é justamente agir de acordo com a moral. Ou seja, o comportamento ético é respeitar aquilo que o grupo entende como o moralmente correto. Então, se o indivíduo está na sua denominação A, B ou C, não sei qual, mas se ele se vê membresia daquele grupo, então ele tem todo o dever ético de agir com a moral daquele grupo, sob pena de sofrer suas sanções disciplinares. Mas essas sanções disciplinares, professor, elas existem nem código assim, escrito? As crenças fazem isso? Elas têm lá o códigozinho, que nem nós temos o Código Penal? Cada denominação tem seu código interno, tem o seu regimento interno. Que seria o direito canônico. Que seria o direito, né? Então, com isso, o que vai acarretar? Claro que tem níveis para que isso possa ser efetuado. Por exemplo, uma pessoa que todos nós somos possíveis de cometer erros. Porém, isso não quer dizer que você já vai, de pronto, expulsar uma pessoa daquela denominação. Entendi. Hoje, infelizmente, atribui-se muito mais a um erro
e acabar de matar aquele irmão Uhum. do que resgatá-lo. Uhum. Então, quando nós percebemos a questão de cada um dos seus pontos regimentais, então nós acabamos pensando, não, cada igreja tem uma forma de tratar determinados problemas dentro da sua igreja, que para a igreja A é de um tipo, não necessariamente isso vai ser reverberado para as demais. Certo. Mas você tem aqui uma forma de conduzir uma determinada denominação, a outra vai pensar de outra forma, e assim é como Sara falou, essa questão da pluralidade. Ou seja, você não necessariamente as igrejas precisam seguir da mesma forma com relação aos seus regimentos internos. Precisa seguir a Bíblia. Tá ótimo. O nosso tempo é muito curto, então já caminhando para o fim, eu gostaria de perguntar à nossa psicóloga Sara Lavor, a questão da teologia nesses